O mistério por trás do desaparecimento de Pedro Lucas Santos, de 9 anos, parece estar chegando ao fim. Após 70 dias do sumiço do garoto, em 1º de novembro de 2023, o padrasto dele, José Domingos Silva dos Santos, de 22 anos, foi preso. A Polícia Civil acredita que José Domingos matou Pedro Lucas e escondeu o corpo. Nesses vários indícios que apontam que não tem como Pedro Lucas ter desaparecido, não tem como Pedro Lucas ter sofrido um acidente, não tem como Pedro Lucas ter sido sequestrado, né? São situações absolutamente que não existem em nossa cidade. Não há um indício, não há notícia de uma outra criança desaparecida. Somado a tudo isso, a gente chega à conclusão de que o Pedro Lucas foi vítima de homicídio. Homicídio por quem? Tudo leva a crer que é pelo padrasto. É claro que ele está sendo investigado. Segundo a Polícia Civil, desde o início das investigações, os indícios apontam que Pedro Lucas está desaparecido porque está morto. E as atitudes incomuns do padrasto, como não comunicar o desaparecimento na delegacia, não ajudar nas buscas e seguir trabalhando normalmente, apontam que ele é o responsável pela morte. Todo mundo menciona, poxa, nós já sabíamos que era o padrasto. A polícia também sabia. Mas não basta saber. A polícia precisa de informações fidedignas de que realmente pode ser o padrasto responsável e também precisa descartar todos os outros elementos de informação que existem orbitando o caso. Com a família e principalmente o padrasto jurando que não tinha feito nada ao garoto, buscas eram feitas por toda a cidade. Foi uma verdadeira força-tarefa, contando inclusive com a ajuda de drones e cães farejadores. Mas nada nunca foi encontrado. E a cada nova busca na casa da família, um novo vestígio da possível morte do garoto era achado. Entre as testemunhas ouvidas, além de toda a gama de contradições apresentadas pelo padrasto e pela mãe do garoto, está a oitiva da amiguinha do Pedro Lucas, que ela vem e apresenta o que seria a motivação do crime, uma relação de ódio e violência existente entre o padrasto e o garoto. As provas contra o padrasto foram surgindo. Vestígios de sangue foram encontrados em um tanque e em um berço após uma perícia na casa da família. Uma linha do tempo dos passos do padrasto no dia do desaparecimento foi montada e revelou ações incomuns no dia a dia do homem. Às 7 horas da manhã, o padrasto saiu de casa e levou a filha na creche a pé e depois foi para o trabalho. 7h48 da manhã, o padrasto bateu ponto no trabalho. Às 11h36, ele sai do trabalho para almoçar e volta para casa. 12h55, o padrasto bate o ponto no trabalho, retornando do almoço. Às 4h19 da tarde, o padrasto sai do trabalho. 5h30 da tarde, o padrasto chega no colégio para buscar Davi, o enteado mais novo. 5h40 da tarde, o padrasto deixa o enteado em casa e em seguida sai sozinho. Não é possível saber o horário que ele retorna. Por que o padrasto, nesse dia, ele vai até a escola buscar o Davi? Isso não se conseguiu explicar em momento nenhum, mesmo questionando diretamente ao padrasto. Veja que, se entre a casa e a escola leva 7 minutos e ele chegou na escola às 17h32 no horário exato, ele tem que ter saído da residência aproximadamente 17h25, 17h24. Nesse momento, o Pedro Lucas nunca teria chegado com o Davi. Ele não tinha como saber que ele tinha que buscar o Davi se ele já não soubesse que o Pedro Lucas não iria. E como ele sabia que o Pedro Lucas não iria? Só tem um motivo de explicar isso, que é realmente ele sabendo que o Pedro Lucas está morto. A polícia acredita que no mesmo dia o padrasto ocultou o corpo de Pedro Lucas, e ele escondeu bem. Somente ontem, 69 dias após o sumiço do garoto, que a polícia descobriu onde o corpo poderia estar. Uma ossada infantil foi encontrada no local. É uma área de mata de difícil acesso a cerca de 5 quilômetros de distância da casa da família. Os ossos foram recolhidos pela polícia técnico-científica e levado para a perícia. O resultado deve sair nos próximos dias e apontar se são os ossos de Pedro Lucas ou não. Só que essa ossada ela estava fragmentada, ela não estava completa. Então, foram encontradas partes de uma ossada humana, né, nessa zona rural,
E agora essa ossada foi encaminhada para Goiânia para fazer um exame na SAFOL, que é uma seção de antropologia forense, e posteriormente também vai ser feito a coleta de DNA para fazer o confronto de DNA para ver de a quem pertence essa ossada, né? Enquanto a polícia aguarda o resultado, o padrasto está preso na casa de prisão provisória de Rio Verde. Por meio de nota, a defesa de José Domingos afirma que ele sempre negou o cometimento de quaisquer crimes contra Pedro Lucas. O homem deverá responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A princípio, a mãe de Pedro Lucas não teve nenhum envolvimento com a morte e o sumiço do garoto.